Olá, gente querida, estamos chegando por aqui. Depois de um bom tempo, a gente ausente das redes sociais, a gente volta a gravar mensagem da Palavra de Deus para estar aqui refletindo em nosso canal no YouTube, Explosão da Rede Gospel. Você que está nos assistindo através do Facebook, a gente convida você a conhecer o nosso canal no YouTube, Explosão da Rede Gospel, se inscrever, deixar o seu like, participar com a gente. Para você que nos assiste através do Facebook, a gente pede para você também nos seguir na nossa página Explosão da Rede Gospel. Temos outras páginas, mas a gente está focando agora, trazendo essa mensagem para você que nos assiste através do Facebook, para nos seguir na nossa página e também compartilhar nos seus grupos, nos seus perfis, e para a gente trazer aqui a mensagem, momentos de reflexão, devocionais. E hoje quero trazer uma palavra aqui baseada no culto que a gente participou ontem, e o pastor trouxe essa palavra de Mateus capítulo 22, do versículo 1 até o 14. Eu gostaria de compartilhar com você esse momento, refletir sobre esse texto de Mateus 22, do versículo 1 até o 14, o que Jesus quer nos ensinar. Então convido você que tem a sua Bíblia aí, acompanhar comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 1 até o 14, baseado nessa mensagem, o convite para o casamento do Filho de Deus. Você que tem a sua Bíblia, gostaria que você acompanhasse a leitura comigo, ou então você pode acompanhar aqui mesmo no vídeo onde a gente está mostrando aí algumas imagens. Vou trazer o texto então desse Evangelho de Mateus, um evangelho que foi escrito para os judeus, que foi voltado para os judeus, mas que a gente tira também grandes lições hoje para o povo de toda a terra. Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo de número 14. Você que tem a sua Bíblia, nos acompanha. Eu vou pedir para você compartilhar esse momento de reflexão, compartilhar esse momento com outras pessoas que possam também estar ouvindo esse momento de reflexão. Então convido você a compartilhar com seus grupos no WhatsApp, seus parentes, seus amigos, para aquela pessoa que precisa ouvir uma palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem. Diz assim o texto, está aí na tela para você. Jesus lhe contou outra parábola. Disse ele. Eu vou lendo e já vou explicando. É a mensagem escrita e a mensagem oral. Então já vou lendo e já vou explicando para você. Jesus lhe contou outra parábola, outra ilustração, outra comparação. Disse ele. Quer dizer, já não é a primeira parábola que Jesus está contando. Então ele já está contando uma outra parábola, conforme diz o texto aqui. O reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. E quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados. Mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhe dizer: já preparei o banquete. Os bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não lhe deram atenção e foram embora. Um para sua fazenda, outro para o seu negócio, e assim foi. Até aqui, é o versículo 5. Gostaria de meditar com você esse texto das Escrituras Sagradas.
Quando você pensar em reino dos céus ou reino de Deus, pense nesse banquete da maturidade do Filho de Deus, da glória de Deus. Até o versículo 5, Jesus está contando essa parábola, essa ilustração, essa comparação, que caía sobre os religiosos daquela época, sobre os líderes do tempo. Quem eram? Sobre as seitas diversas, especialmente sobre os fariseus, que eram os que mais rejeitaram, recusaram ouvir as palavras de Jesus. Claro, temos outras seitas, saduceus, herodianos. E diz o versículo 15 aqui do texto de Mateus, que eles vestiram a carapuça, né? Os fariseus, eles consultaram entre si como é que eles pegariam a Jesus, e foram fazer inclusive um conluio com o partido dos herodianos para ver se apanhavam em alguma coisa, porque não aguentavam o que eles achavam que era indireta de Jesus para eles. O que Jesus está dizendo na prática é que vocês eram os convidados originais. Meu Pai convidou todos vocês, enviando profetas e mais profetas e mais profetas. Agora vocês não deram ouvido, vocês se recusaram, mataram profetas, homens de Deus. Outros foram maltratados por vocês. E o convite era para que vocês experimentassem a glória do Filho do Homem, do homem absoluto que revela Deus em si. Mas vocês não quiseram. Então o rei, que é Senhor de todas as coisas, ficou irado. Enviou as suas tropas, que veio efetivamente acontecer por volta de 68 a 70 anos da nossa era depois de Cristo. Aproximadamente uns 40 anos ou 38 anos depois de proferidas essas palavras, essa parábola por Jesus. Veja só bem, amados. E isso veio se cumprir 38, 48 anos depois que Jesus falou essas palavras. Ele falou desse banquete. Venham para o banquete do casamento. A festa está pronta. Diga aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos. E tudo está preparado. Venham, venham, venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, foi trabalhar no campo, outro foi fazer os seus negócios. E isso veio se cumprir depois, nesse tempo, quando Jesus falou ainda demoraria 40 anos, quase 40 anos, para que aquela cidade, ele está falando aqui no texto sagrado, depois diz no versículo de número 6, vamos acompanhar no texto aqui comigo, amados. Quem tem sua Bíblia aí? A partir do versículo de número 6. Que diz assim: outros ainda agarraram os mensageiros, os profetas, aqueles servos, o insultaram
e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército, suas tropas, para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto. Meus convidados não eram dignos dessa honra. Agora, pois, saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. E assim segue o texto, até que o versículo 10. Isso veio se cumprir depois, nesse tempo, quando Jesus falou. Ainda demora 38, 40 anos para que aquela cidade fosse exterminada. Nós vimos que depois, 38, 40 anos atrás, o rei Tito, se eu não me engano, foi a Jerusalém, incendiou a cidade, queimou o templo, destruíram tudo. Isso, Jesus falou essas palavras 40 anos atrás, e isso veio se cumprir depois. Aqui uma coisa que a gente aprende: muitas vezes uma palavra profética, ela não vai se cumprir. Muitas vezes tem palavras que se cumprem de um dia para o outro, de uma semana para outra, de dias para outro, de meses para outro, de anos para outros. Aqui se cumpriu 40 anos depois, e aquela cidade fosse exterminada. Mas eles viram uma ameaça profética. Os fariseus, os religiosos, os líderes do templo daquela época viram aquela palavra, aquela parábola que Jesus trouxe ali como uma ameaça. E Jesus prossegue dizendo: o rei ficou irado, e depois de exterminar aquela cidade, ele disse aos seus servos: está pronta a nossa festa, mas os convidados não eram dignos. Não se acharam dignos da graça, do convite e do amor do rei, convidando-os para a glória do seu filho. Quanta gente está recusando o convite da graça de Deus. Quanta gente está recusando a participar dessa festa, não está dando atenção. Agora eu vos digo: ide para as encruzilhadas dos caminhos e convide para as bodas a quantos encontrar. Conforme Jesus diz em Mateus 28, versículo 19. Ide por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todos os mandamentos. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ide por todo o mundo, ide por todas as encruzilhadas, trazei, convidai. E saindo aqueles servos pelas estradas, pelo mundo afora, reunindo todos os que encontraram, sem critérios, maus e bons. Olha bem, sem critérios, maus e bons. O convite era indiscriminado. O convite era para todos aqueles que aceitassem. E saindo aqueles servos pelas estradas, pelo mundo, reunindo todos o que encontraram, sem critérios, maus e bons. O convite era sem discriminação. O primeiro convite que foi direcionado foi feito a Israel. Mas Israel não se achou digno daquele convite no sentido pior. Não achou que quem convidava era digno de atenção e repudiaram o convite. Olha o versículo 5. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Então, agora a ordem é: chamem todos, até gente ruim, cruel, infiel, que queira vir, podem vir, porque o reino de Deus é assim, como um homem que lança a sua rede ao mar e puxa peixes bons
e peixes maus. Depois é que se separam os bons dos maus. Agora eu digo a mesma coisa. Ide, e todos que encontrarem maus ou bons, chamai, e a sala do banquete fica repleta de convidados, como ficou repleta de convidados nessa parábola. Mas aí o texto diz que, entrando porém o rei para ver quem estava à mesa, notou que ali havia um homem que não trazia, que não estava vestido com as vestes nupciais, as vestes das bodas, as vestes dos convidados para o casamento, para a glória conjugal, para a maturidade do filho, para as núpcias do filho do rei, para a maturidade do reino de Deus. Um homem não tinha as vestes. Nós sem as vestes. Cada um que entrou na festa, cada um recebeu as vestes da justiça do rei. Cada um recebeu as vestes nupciais. Cada um, mau ou bom, teve que se vestir da justiça de Cristo. E um outro tiveram que se revestir da justiça de Deus para poder entrar na festa. Do contrário, não mereceriam entrar. Entraram maus e bons, sem discriminação, porque a porta da graça aberta convidou a todos, mas cada um que entrasse, maus ou bons, teria que entender que a única razão pela qual eles estavam ali é por terem aceitado o convite e deixarem de se vestir pelos trajes nupciais desse mundo, desse sistema maligno. Não pelas suas próprias justiças, não pelos seus próprios méritos. Falando a linguagem do Novo Testamento, deixaram de se vestir pela justiça de Cristo. Eles se deixaram se vestir pela justiça do Filho de Deus. E você, para poder participar desse casamento, desta festa, tem que se deixar se vestir pela justiça de Jesus Cristo, porque pela sua justiça você não entrará na festa do casamento do Filho de Deus. A nossa justiça é comparada como trapos de imundícia. Eles deixaram se justificar mediante a fé, a confiança, a convicção, a certeza. Por isso tem acesso à festa do Filho de Deus. Então, o que se diz é isso. No versículo de número 11, diz assim: mas quando o rei entrou, versículo 11, aqui. Mas quando o rei entrou, o que aconteceu? Para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento. E perguntou-lhe: amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve que responder. Aqui diz, no meu texto, diz que roupa de casamento. Aí diz: o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que estava trajado, não estava trajado com as vestes de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupciais? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali verá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados,
mas poucos são escolhidos. Olha só. Então o rei disse: esta festa agora é para todos, maus e bons. Mas quem quer que entre nela tem que entrar vestido com a justiça que justifica o ímpio, o pecador, a pessoa infiel, o cruel. Do contrário, na dissimulação, sem assumir o seu não mérito, não merecimento, ou a sua não condição, sem assumir que o convite foi uma bondade, generosidade extravagante que chamou maus e bons. Todavia, que quer que tenha aceito, tem que se revestir da justiça do Filho de Deus, porque pelas suas próprias justiças você não entrará no reino dos céus. Pela sua própria justiça você não entrará no reino dos céus, no reino de Deus. O versículo 13 diz assim: então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lance-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O rei mandou amarrar aquele que tentou entrar na festa do casamento de seu filho com justiça própria, com malandragem espiritual, e foi lançado num lugar de ausência de luz, e ali haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Não de arrependimento, mas da raiva do intermitente que não se convence e briga contra o favor de Deus, contra a graça de Deus, contra a oferta livre do amor. O último versículo 14 diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E esses poucos são aqueles que se deixam se revestir da justiça de Jesus Cristo, abandonando a sua justiça. A gente só pode participar desta festa, a gente só pode participar dessa mesa, desse banquete do reino de Deus, do reino do céu, no momento que a gente se despir da nossa justiça própria, achando que por merecimento, achando que vamos ser merecedores da salvação, da graça. Não. A própria graça diz, né? Favor imerecido de Deus. E esse favor imerecido está sendo oferecido a todas as nações, todos os povos. Israel rejeitou, não deu atenção, se recusou. Mas a mim e a você cabe agora aceitar o sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz. O sacrifício que nos traz a justiça de Deus. Através de Cristo podemos aceitar. Não entraremos pelas nossas próprias obras. Só pela justiça de Cristo Jesus iremos participar da festa do Rei, do Filho do Rei, o Rei e as bodas do Filho, conforme Jesus diz. Para sentar na mesa, estamos aqui por méritos de Cristo, porque Cristo nos deu sua justiça, sua graça. Se você querer entrar com seus méritos, com a sua justiça própria, isso que vai acontecer. Você será amarrado nas mãos e nos pés e será lançado fora da festa do Rei. Vai ser lançado para um lugar onde há choro e ranger de dentes. E ali as pessoas choram de raiva. Elas não aceitam a graça, não se arrependem. Elas brigam contra o favor de Deus.
contra a graça, contra a oferta livre do amor. Cabe a você aceitar a justiça de Deus em Cristo Jesus. Se vestir, se revestir da justiça do Filho de Deus para poder participar. Abandone a sua justiça própria e receba a justiça de Deus. Não faça como esses que estavam ocupados demais com o seu campo, com seus negócios. Não davam atenção e saíam fazer os seus negócios, faziam fazer o seu trabalho. Aceite a graça de Deus, aceite a justiça de Cristo. Não haja como esses que agarraram alguns servos, maltrataram, mataram outros. Porque essa palavra aqui se cumpriu 38 anos, 40 anos depois de Cristo. Aquela cidade foi destruída. O rei ficou irado e enviou o seu exército, suas tropas, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Que você seja digno disso, mas para que você seja digno, você tem que aceitar a justiça de Cristo, se vestir, se deixar vestir pela justiça de Cristo, deixar-se justificar mediante a fé em Cristo Jesus. Por isso você terá acesso à festa do Filho de Deus, da glória do Filho de Deus. A festa é para todos, maus e bons, porque não é pelos seus méritos, não é pela sua justiça. Tem muita gente que a gente vê hoje que estão muitas vezes dentro de um templo, dentro de uma determinada religião, e acha que pelos seus méritos, como dizia aquele fariseu, eu oro 3 vezes ao dia, eu dou o dízimo, eu não sou igual a esse publicano, eu não sou igual a esse pecador, eu não sou igual a essa prostituta, eu não sou igual a esse homem que é mau. E assim ele orava, enquanto que o publicano, o pecador, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor. E esse foi justificado, porque ele reconheceu que a sua vida era pecadora, essa justiça era como trapo de imundícia, enquanto que o fariseu batia no peito: eu sou dizimista, eu oro 3 vezes por dia, eu vou no templo, eu faço isso, eu faço aquilo. Iria entrar no reino dos céus com seus méritos, com a sua justiça. Tem muita gente hoje enganada, achando que pelo fato de muitas vezes, eu faço isso, eu oro 3 vezes ao dia, eu dou o dízimo, eu vou no templo, eu jejuo, não entrará no reino dos céus pelos seus méritos, somente pelos méritos de Cristo. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Senhor, tenha misericórdia de nós. Gostaria de orar com você agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa que está ouvindo agora, que ela tenha um entendimento dessa palavra, de Mateus capítulo 22, onde Jesus fala sobre essa parábola, o banquete do casamento que já está pronto. Que ela entenda que a única razão, a única forma de entrar nesta festa, no reino dos céus, a festa do Filho de Deus, a única forma de ela entrar é se despir da sua justiça própria e se revestir e se vestir da justiça do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Que ela entenda isso, Senhor. Que se volte para o Senhor, assim como aquele publicano
aquele pecador que dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que está ouvindo essa, que ela seja tocada pelo Espírito, que ela seja revestida com a justiça, Filho de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Compartilhe essa palavra com outras pessoas. Esse convite para o casamento do Filho de Deus fica para você, para mim, para todos nós. Possamos participar dessa festa, participar desse banquete com as festas nupciais, com a justiça de Cristo, com os méritos de Cristo, não os nossos méritos. Amém? Deus abençoe. Nós vamos estar trazendo outras palavras aqui também, conforme o Senhor vai nos dirigindo, a gente vai trazendo, vai postando aqui no nosso canal no YouTube, Explosão da Rede Gospel, e também para você que nos assiste através do Facebook, Explosão da Rede Gospel. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube, vai lá, deixa o seu like, se inscreva, deixa lá a sua mensagem, seu pedido de oração, e aqui no Facebook nos siga e compartilhe aí com seus grupos, no Facebook, no WhatsApp, para que mais pessoas sejam alcançadas com esta palavra. Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade no nome de Jesus. Amém.